segundo, do terceiro, do quarto século, né? Começaram com os discípulos dos apóstolos, e até o início aí da Idade Média, né? Então foi um momento de grande discussão de teologia da igreja. Então nessa época já se falava, né, sobre este assunto de batalha espiritual, das lutas, das dificuldades que nós enfrentamos em relação não apenas à convivência uns com os outros, mas das questões, especialmente das questões sobrenaturais. Às vezes o erro que nós cometemos quando tratamos de batalha espiritual, às vezes até por causa do nome, talvez o nome nos venha sugerir uma coisa sempre mística, né? Batalha espiritual, algo sempre mais no mundo do invisível, do sobrenatural, e realmente acontecem muitas batalhas, né, no mundo invisível. Para que nós chegássemos aqui na igreja, nós não nos damos conta, mas nós tivemos que vencer muitas batalhas. Tá? Você está aqui porque você é vitorioso. Alguns queriam vir e não conseguiram vir, então tiveram uma derrota espiritual. Mas nós chegamos aqui, o Senhor nos deu vitória. Tá? Nós conseguimos superar o obstáculo. Né? Quando nós pensamos em obstáculo, nós pensamos logo nos demônios. Realmente, alguns demônios queriam nos impedir. Mas existem outros obstáculos, né, que não são necessariamente do mundo sobrenatural, do mundo invisível. Obstáculos sociais, obstáculos de compromissos. Às vezes eu já tinha um compromisso, adiei o compromisso. Problemas às vezes de saúde, né, questões às vezes financeiras. Então, alguns outros obstáculos que não necessariamente do mundo invisível, mas que também faz parte do conjunto, né, da batalha espiritual. A Bíblia nos ensina que a guerra maior que existe na vida do cristão é de dominar a si mesmo, né? É de ter o controle da sua vida. Então essa é uma batalha espiritual muito forte, né? Então às vezes o problema nem está necessariamente no mundo invisível, né? Mas é muito mais fácil a gente colocar a culpa nos demônios, né? Eles já são culpados também de tantas coisas, né? Então a culpa mais, uma culpa menos não vai fazer muita diferença. Só que quando nós despejamos todas as culpas em cima dos demônios, né, nós entramos num círculo de vício, né, em que nós vamos nos permitindo as derrotas para, já com a desculpa, né, de colocar sobre os inimigos invisíveis, né, todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas, todas as nossas fragilidades. Então vamos ver sobre batalha espiritual, algumas coisas que nem sempre são aquelas coisas místicas, aquelas coisas do mundo invisível, embora nós vamos falar também e muito sobre elas. Então vamos ver alguns slides. Aqui nós temos o ensinamento apostólico, né? Então o ensinamento apostólico, ele usa muito a figura da linguagem militar. Muitas das palavras que os apóstolos utilizam são palavras militares, palavras de guerra, né? Então, nós temos mas não vou usar não. Nós temos ali, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, a palavra soldado. No verso 4, milita, alistou, né? Alistou para a guerra. São termos militares, né? Triunfar, 2 Coríntios 2,14, despojo, né? Quem não sabe o que é despojo? O despojo era a recompensa da guerra. Então, um exército, quando ele vencia o outro, então toda a riqueza do outro exército era o despojo, ou seja, era a recompensa do vencedor. Os melhores cavalos, as melhores armas, o ouro, a prata, tudo, enfim, de valor que o outro tivesse, né? Por exemplo, quando Nabucodonosor sitiou e venceu em definitivo Jerusalém, ele levou todas as riquezas de Jerusalém, até mesmo as taças sagradas, né, que eram lá no templo, tudo aquilo que era de ouro, de prata, ele levou tudo para a Babilônia. Ele levou com ele também, além da riqueza material, os
os mais brilhantes pensadores, né? Os sacerdotes, aquelas pessoas mais inteligentes, os jovens mais fortes, né? Então ele foi levando, né, tudo que era riqueza humana, riqueza material, enfim, tudo aquilo que tinha algum valor. Então eles levaram, porque isso era um despojo. No mundo antigo existiam muitos escravos. Roma, por exemplo, tinha muitos escravos. A escravidão não era feita de acordo com a etnia. Aqui no Brasil teve a escravidão dos negros, né? Então era uma escravidão étnica. Na época antiga, a escravidão era um despojo de guerra. Então era comum, por exemplo, cidades gregas que se digladiavam entre si, Atenas e Esparta, por exemplo. Quando uma vencia a outra, tomava os seus outros gregos como escravos, né? Então a escravidão era despojo de guerra, né? O exército que perdia sabia. Então Jerusalém, quando foi derrotada, sabia, os seus filhos seriam escravos de Babilônia, de Nabucodonosor, e foi assim que aconteceu. Então Paulo fala também sobre despojo de guerra. Quando fala sobre a roupa espiritual, né, ele fala também de uma forma militar. Então Paulo fala de capacete da salvação, de couraça da justiça, da espada, do escudo, enfim. Paulo fala que há sobre a igreja toda uma armadura espiritual, né?